E agora, então, nós vamos para a nossa meditação na palavra do Senhor. Como eu disse, hoje não estarei expondo a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, mas sim estarei trabalhando com os irmãos lá no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 1 ao 14, por favor. De Êxodo 12, do 1 ao 14. Esse texto nos dará o assunto para a exposição da palavra no dia de hoje. Páscoa como uma tipologia da redenção consumada em Cristo. Esse é o tema da nossa reflexão. A Páscoa como tipologia da redenção consumada em Cristo Jesus. Em doutrina, nós diríamos que é a doutrina da redenção substitutiva, expiação vicária de Cristo. Vamos à leitura do texto, meus irmãos. Acompanhe, por favor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal do mês, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, das pessoas da casa, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, e carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura, nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Curve a cabeça, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, Pai de amor, de graça e misericórdia, mais uma vez, Senhor, nós nos voltamos em oração ao Senhor, reunidos, ó Deus, neste lugar com o propósito de glorificar o Teu nome por meio da devoção, do culto, dos hinos, dos cânticos, recebendo da Tua palavra toda a instrução necessária, ó Deus, para nos tornarmos aptos, sábios, também por meio da obra redentora de Cristo Jesus, como veremos, ó Deus, que nos habilita a estar aqui na Tua presença, que nos permite, ó Deus, tão grande ato, Senhor, de
de nos apresentarmos diante do Senhor, que nos permite, ó Deus, o privilégio de estarmos diante do Senhor, de sermos chamados teu povo e de chamá-lo também do nosso Deus e Pai. Nós queremos, Pai, por necessidade, ouvir a voz do Senhor por meio da instrução da tua palavra. Que o Senhor possa exortar os nossos corações, a nossa alma, o nosso ser. Que o Senhor possa edificar a nossa vida espiritual, ó Deus. Que o Senhor possa consolar os nossos corações, aquietar as nossas almas, muitas vezes abatidas, agitadas, na certeza de que Tu és o único Deus acima dos céus e da terra e não há outro Deus além de Ti. Toma-nos, ó Deus, por graça e misericórdia na manhã, no dia de hoje, e aplica a Tua palavra ao nosso coração, ao nosso ser, à nossa alma, sem reservas, ó Deus, sem medida, que o Espírito Santo do Senhor, que habita no coração, na alma, na vida dos eleitos, possa fazer com que esta palavra, Senhor, prospere em nossas vidas, que ela possa florescer e crescer e abranger, ó Deus, os resultados necessários para a glória do Teu reino, para a glória do Teu nome. Assim pedimos, Pai, humildemente, e em Ti aguardamos, ó Deus, a confirmação de que a Tua palavra, que é boa, que é perfeita, é agradável, possa, Senhor, atingir o mais profundo do nosso ser. Assim pedimos, ó Deus, e assim nos aquietamos diante do falar do Senhor por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai, e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, meus irmãos, esse texto, os irmãos com certeza já têm essa informação, trata a respeito de um momento marcante na vida do povo de Deus, especificamente Israel, que se encontra escravizado no Egito, mas cujo clamor por causa do peso da escravidão chega diante do Senhor, e esse povo, então, sob o jugo de Faraó, é visitado pela graça e pela misericórdia do Senhor. E, então, isso nos faz pensar e olhar que o cenário aqui ele é mais do que um cenário histórico. É mais do que olharmos um texto cuja narrativa está contando a história desse povo. Pelo contrário, nós precisamos também, nesse momento, ter um olhar aqui teológico, um olhar aqui mais aguçado nesse sentido, porque o povo está aqui escravo no Egito, e esse povo que está escravo no Egito, por isso que lá em cima nós falamos que a nossa reflexão na manhã do dia de hoje é falar da Páscoa, desse episódio, da intervenção divina na vida do povo para libertar o Senhor, como uma tipologia da redenção consumada em Cristo Jesus. E aí o povo encontra-se escravo do pecado, representando de fato aqui, meus irmãos, teologicamente falando, a escravidão do homem por causa do pecado. Se nós olharmos aí lá na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso 17, se você quiser só ouvir o que diz o texto, e eu quero ler aqui para você, esse texto muito nos faz compreender o estado em que se encontra o povo e o que esse momento representa na vida do povo de Deus, porque o versículo 17 do capítulo 6 aos Romanos diz que mas graças a Deus, porque outrora éramos escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregue. Isso, meus irmãos, o capítulo 12 especificamente, que nós lemos, de Êxodo, é um texto que eu aconselho os irmãos a lerem, como toda a Bíblia, né? Para entenderem esse momento marcante, descrevendo aqui a instituição da Páscoa do Senhor.
antes da aplicação da 10ª praga, que foi a praga da morte dos primogênitos no Egito. Aqui Deus não apenas estende a destra de juízo sobre o povo, ou a sua mão de juízo, para julgar o Egito, mas ele provê também, com graça e misericórdia, um meio de escape para o seu povo. Isso nos faz, então, meus irmãos, a olhar uma tensão aqui teológica muito clara, nítida. Como que Deus, por graça e misericórdia, sendo ele um Deus justo, um Deus que executa juízo sobre o pecado, como que ele poupa pecadores sem violar, sobretudo, a sua própria justiça. Aqui é o mistério da graça, né? Paulo vai dizer isso. A justiça e o amor deram as mãos e caminharam juntos para ser bem preciso naquilo que Paulo estava dizendo. Só em Cristo Jesus a justiça e a graça conseguem dar as mãos e caminhar juntos. A Páscoa aqui, meus irmãos, a instituição da Páscoa aqui revela um Deus que salva o seu povo mediante um sangue de alguém que substitui o pecador. Claro, remetendo-nos os nossos olhos, escatologicamente falando, para aquilo que estava por vir, prefigurando a obra redentora de Cristo Jesus. Por isso que nós não comemoramos a Páscoa como a cultura comemora e algumas religiões que se dizem cristãs comemoram. A Páscoa para nós é celebrada todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor Jesus Cristo. A nossa teologia, a nossa confissão ensina que a salvação é só por meio da graça soberana. Nos ensina também que ela é mediada por uma substituição penal. Deus agiu como juiz. Deus castigou o pecado. Deus, em momento nenhum, negociou o preço para o pecado. E ele, então, aplica a sua graça, a sua misericórdia aos eleitos. Aqui nós percebemos, então, que a Páscoa instituída por Deus como tipologia da obra redentora de Cristo Jesus, como o primeiro grande drama redentivo. Deus manifestando aqui visivelmente essa realidade da salvação em Cristo Jesus. É possível, meus irmãos, entender que durante alguns momentos da caminhada do povo, como, por exemplo, durante algumas guerras, os irmãos vão lembrar de um episódio que marcou lá a investida dos espias na Terra Prometida, né? Quando eles são guardados por uma mulher. E ela recebe, então, 2 espias a promessa de que ela seria poupada no momento da invasão, em que Israel entraria para possuir a terra prometida, e ela então colocaria uma fita de escarlate, um sinal de que ela tinha então ali uma promessa de salvação, de redenção. Isso a história mostra, como acontece muitas vezes, em que alguma família coloca um sinal visível na porta para indicar uma promessa, uma aliança, uma proteção, diante de uma invasão de um exército, etc. Na noite da Páscoa, é esse sinal que Deus estabelece. É esse sinal que Deus manda colocar, o povo de Israel colocar nas suas portas. Não baseado, de fato, num mérito humano, mas firmado num sangue substitutivo. O anjo, ao chegar diante das portas do povo ali do Egito e também das portas dos hebreus, ele não pergunta, a sua voz não ecoa às portas dizendo: há algum justo aí dentro dessas residências? Não, ele não faz isso. Ele olha se há sangue, se há um sinal de redenção nas portas. Portanto, a Páscoa, dentro da teologia bíblica, meus irmãos, da teologia redentiva,
nos revela 3 verdades progressivas sobre as quais eu quero compartilhar com os irmãos aqui rapidamente. Primeiro, versículo 1 ao 6, dá uma olhadinha no texto que nós lemos. A Páscoa revela aqui a necessidade de um sacrifício, e não só um sacrifício qualquer, mas um sacrifício que venha para substituir o pecador. Versículo 5, dá uma olhadinha, por favor. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro da mesma forma, sem defeito, macho de 1 ano, ou um cabrito, sem defeito. Verso 3 diz que ele precisa ser escolhido previamente e precisa ser sacrificado no lugar do primogênito. Aqui nós percebemos, meus irmãos, do versículo 1 ao versículo 6, vemos aqui o princípio teológico da substituição. Observe que o inocente morre por aquele que é culpado. O inocente paga o preço para que o culpado viva. Aliás, Jesus vai dizer isso com toda a propriedade de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aliás, João Batista, ao ver Jesus vindo ao seu encontro, ele diz isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso talvez para nós ecoe muito distante na história, mas para aqueles que estavam ali acostumados com os sacrifícios dos cordeiros, dos cabritos, eles entendiam muito bem a profecia, a palavra que João Batista estava dizendo ali. Um inocente, um cordeiro, escolhido previamente, morto em lugar de outro, sem defeito, para substituir o culpado. Isso não só de forma simbólica não, tá, meus irmãos? Isso aqui é uma questão jurídica. O juízo de Deus desceu sobre o seu filho. Eu fico muito incomodado quando, por exemplo, na nossa cultura, na cultura ocidental de um modo geral, eles dedicam dias como foi na sexta-feira para passar os filmes sobre a paixão de Cristo, sobre isso, sobre aquilo. Que, de certa forma, o teatro, o filme, é possível, como dizia Aristóteles, até nos impactar, nos emocionar. A gente chora quando você vê, por exemplo, um filme, vendo lá, né, simulando lá o sacrifício de Cristo. Com certeza não chega nem próximo. O melhor filme que Hollywood possa ter produzido não chega nem perto do que realmente Jesus passou e sofreu. Mas as pessoas, às vezes, se levam a se deixar encantar, inclusive muitos cristãos se deixam encantar pela produção dos filmes e daquelas produções todas. Até choram, se emocionam. Mas, como dizia uma canção antiga, passando ali o foco das emoções, nada mais acontece. A gente seca as lágrimas e segue a vida adiante. Essa é a grande questão. Quando nós temos noção do jurídico, do que aconteceu de fato ali naquele momento do sacrifício de Cristo, a responsabilidade diante do pecado nunca nos abandona. Por isso Paulo vai dizer constantemente na sua vida, eu sou o mais miserável, eu sou o mais pecador. Parece que ele está arrogando, chamando a si um aspecto miserável, mas não é isso que ele está fazendo. Ele está pregando para que o cristão, o eleito de Deus, que sabe o que aconteceu, o que Deus teve que realizar nos seus planos, no seu propósito redentivo para realizar, ele sabe que o sacrifício de Cristo aponta para os seus próprios pecados. Enquanto vivermos e aqui estarmos, nós não podemos nos afastar do sacrifício de Cristo na cruz, porque ele nos remete a algo. A gente lê os textos, a gente assiste os filmes e se emociona, fica impactado, mas passa logo a emoção e a gente acaba se esquecendo de que o poder que prendeu Cristo na cruz não foram os cravos, os ferros,
mas foi o juízo de Deus por causa dos nossos pecados. Nós crucificamos Jesus Cristo. Nós somos tão culpados pela morte e sacrifício de Cristo como qualquer outro pecador que respire sobre a face da terra em qualquer época, em qualquer momento. Os nossos pecados estavam sobre ele. Nós crucificamos o Filho de Deus. Nós não estávamos lá fisicamente gritando com os fariseus nas ruas, quando Pilatos colocou um à direita, outro à sua esquerda, dizendo: escolheis quem vocês querem que seja crucificado. O povo, numa só voz, dizia: solte Barrabás, crucifique Cristo. Ali, meus irmãos, é a voz de todos nós. Nós crucificamos o Filho de Deus. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus nos substituiu na cruz do Calvário. É isso que a Páscoa mostra, é isso que a celebração da ceia transmite para nós. Por isso que não podemos agir de forma inferior ao entendimento daquilo que nos remete à importância da redenção. Por isso que participar da ceia não pode ser entendido como um mero proceder litúrgico. A ceia precisa sempre trazer uma reflexão profunda de pecador para todos nós. Eu jamais devo tomar dos elementos da ceia, deles participar sem a consciência do quanto eu sou miserável pecador e de quanto o sacrifício de Cristo é importante para a minha salvação. Aqui, meus queridos, Isaías 53 já mostra, o verso 7, que o servo é o Cordeiro de Deus que há de sofrer para perdoar o pecado, para perdoar os pecados, para resgatar muitos da sua vil maneira de viver. Por isso, lá no Evangelho, repetindo a fala de João Batista, capítulo 1, verso 29, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado dos nossos ombros. Se nós não tivermos essa compreensão, meus irmãos, se nós não tivermos a compreensão de que sem substituição não há salvação, por nenhum outro meio, sem sangue, como diz Hebreus capítulo 9, verso 22, sem sangue não há remissão de pecados. Tá bom, pastor? E se eu, por acaso, me sinta desafiado a derramar o meu próprio sangue, então, sim, você vai derramar o seu sangue, o juízo de Deus há de descer sobre a sua vida, só que o teu sangue será insuficiente para pagar o resgate da tua alma, da tua própria salvação. Porque só Deus pode pagar o resgate das nossas almas. Por isso Pedro vai dizer: nós não fomos comprados com prata, com ouro, com coisas semelhantes. Nós fomos comprados com o precioso sangue de Cristo Jesus. Nós não temos ideia, quando cantamos o hino que diz que há pureza nesse sangue, nós não temos noção da pureza do sangue. Nós não temos noção dos bastidores da redenção. Porque nós somos finitos, nós somos seres que pensamos de forma limitada. Nós não temos compreensão de como Deus agiu na eternidade, estabelecendo os seus decretos para que a obra da redenção nos alcançasse. Nós não temos capacidade de atingir em diálogo com Deus como que essas coisas acontecem. Nós vamos ficar malucos, enlouquecer, nós vamos perder o rumo, nós vamos chegar à conclusão de que nada nós somos, como Jó há de chegar a esta conclusão. Embora ouçamos as pregações, embora estamos constantemente sendo impactados com as mensagens, com os textos, com os contos, com a narrativa, com as histórias, mas muitas vezes nós ficamos devendo na profundidade do que a obra redentora de Cristo Jesus significa na nossa vida. E por isso nós vivemos um cristianismo muito superficial. Quanto maior o meu entendimento da redenção, maior e mais profundo será a minha
vivência com Deus, quanto menor a minha compreensão a respeito da obra redentora de Cristo Jesus, menor será o meu envolvimento com Deus. Quando eu olho para a cruz, para a história da redenção, e percebo que por causa dos meus pecados, o justo pagou por mim, o santo, o inocente, derramou seu sangue por mim, eu vou perceber, meus irmãos, que de fato, por mais que eu quisesse juntar em tesouros, como diz o salmista, em depósitos, muitos bens durante a vida toda, jamais. Pode juntar todos os seus bens e do mundo inteiro. Pense aí no quem está no topo da lista do mais rico do mundo. Os seus bilhões, trilhões, não podem pagar o resgate da sua alma. Só Jesus Cristo pode. E o texto mostra isso. A instituição da Páscoa para os hebreus no Egito mostra isso. A ceia que Jesus estabelece com os seus discípulos mostra isso. Revela a necessidade de um sacrifício substitutivo. Segunda coisa, meus irmãos, a Páscoa também revela que há eficácia no sangue do sacrifício. Porque se o sangue do sacrifício não tiver eficácia, o pecado permanece, razão porque no livro aos Hebreus vai dizer que o que acontecia nos templos, nos sacrifícios, era transitório, era efêmero, passageiro, até que chegasse na plenitude dos tempos e o Cordeiro de Deus, preparado por Deus, pudesse ser imolado e o seu sangue derramado por amor a todos nós. Versículo 7 e o versículo 13 vai dizer um pouco sobre isso. Como que era então esse sacrifício? Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem o cordeiro. Naquela noite comerão a carne, diz o versículo 8, assada no fogo. Aí as recomendações, agora o verso 13, por favor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando ouvir o sangue, passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora, como acontecerá na casa onde não tem o sangue, não tem o sinal do cordeiro, não tem sinal da redenção. Quando eu ferir a terra do Egito, quando eu passar e não ver o sangue, o sinal do sangue, o sangue precisa ser aplicado, não há negociação em relação a isso. O pecado precisa ser punido e o sangue precisa ser derramado. E para a substituição, não basta apenas o cordeiro morrer, o sangue precisa ser aspergido, precisa ser derramado, o sangue precisa ser visível. O sacrifício de Cristo precisa atingir o objetivo. O sacrifício do Cordeiro precisa ser visível aos olhos de Deus, do juízo de Deus. Cristo morre eficazmente pelos seus eleitos. E o Espírito de Deus aplica a obra da redenção no coração deles. Ele gera fé. Não é uma fé produzida pela religião, pela igreja presbiteriana que seja. É uma fé que só Deus pode gerar. É uma estrutura de salvação que só Deus pode efetuar. Só Deus pode ir no mais profundo do seu ser e fazer com que a fé seja gerada. E aí a gente toma consciência desta obra redentora, do sangue que está sobre nós. O texto diz, quando eu vir o sangue, passarei por vós, diz o versículo 13. E veja, é uma fé gerada por Deus, e não é a fé que salva, é a fé é o instrumento por meio do qual Deus opera a certeza de que nós somos filhos de Deus e de que Ele executará para conosco graça e misericórdia.
Mas não é necessariamente a fé do povo, gerada pelo povo, mas a certeza precisa de que o sangue é o objeto da nossa salvação. A fé, meus irmãos, vem porque Deus gera essa fé por graça e misericórdia. Ele aplica essa certeza. A fé aqui não é mérito humano. Fé aqui é um instrumento. Fé aqui é um meio pelo qual Deus traz essa graça sobre nós. A segurança não está no crente. A segurança está no sangue do sacrifício. Que maravilha. E graças a Deus por isso. E graças a Deus por isso. Terceira e última coisa, meus irmãos, a Páscoa também revela que houve uma consumação perfeita no sacrifício, e especificamente na pessoa do Filho Jesus Cristo. Diz o versículo 14, este dia, este momento, vos será por memorial. Celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, porque a graça vos libertará. Celebrareis por estatuto perpétuo, assim como Jesus estabelece a ceia e nós a celebramos sempre que nos reunimos para esta finalidade. A Páscoa deve ser celebrada perpetuamente, não como ensina a cultura, mas como nos ensina a nossa confissão, a nossa teologia, como nos ensina a simplicidade do texto dos evangelhos. Porque, pastor, então precisamos perpetuamente manter isso vivo, como Jesus disse. Paulo ensinou a igreja. Façam isso até que ele volte, até que ele venha. Por que eu não posso me ausentar da ceia? Como os judeus mantiveram vivo na história e ainda mantêm como povo de Deus, judeus da história, eles mantêm a Páscoa. A Páscoa deles é uma outra realidade da cultura que nos ensina. A Páscoa deles tem cordeiro, a Páscoa deles tem erva amarga. Em todo esse procedimento, sejam ortodoxos ou não, eles vão manter esse viés, essa estrutura ritualística. Para alguns cristãos já perderam o sentido, né? Aliás, a ceia já perdeu o sentido para muitas pessoas. Já a celebram como um preenchimento litúrgico de uma ordem de culto. Quiséramos nós, meus irmãos, ter a oportunidade em cada ceia, termos um tempo considerável para falarmos sobre a importância do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Aliás, a Confissão de Fé recomenda isso. Não ministrar a ceia em qualquer lugar, por isso que ela precisa ser ministrada na igreja, na comunidade, precisa ter uma palavra direcionada especificamente à ceia. A gente precisa discernir isso. A gente precisa experimentar isso, vivenciar isso pela graça de Deus. Por quê, pastor? Precisa ser celebrada, administrada ou ministrada de forma contínua, porque ela aponta para algo superior e maior. O cumprimento está em Cristo. Por isso, na última ceia, Jesus redefine a Páscoa. Diz ele, este é o meu corpo, este é o meu sangue. E aqui não é apenas uma celebração de Páscoa, porque ele é a própria Páscoa. Ele não está celebrando uma festa extra à sua própria natureza. Ele não está falando de um cordeiro, ele está falando de si mesmo. Ele está falando do próprio sacrifício de si mesmo. E Paulo afirma isso, 1 Coríntios 5:7. Cristo é a nossa Páscoa. Foi sacrificado por nós, morto e imolado por nós. Por isso, a Páscoa de Êxodo é tipo. Cristo é a real realização da Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. A igreja é a comunidade redimida pela graça de Deus.
A verdadeira libertação de Deus, isso fica claro na história da redenção, não é a libertação da escravidão do povo judeu do Egito, mas a libertação, a verdadeira Páscoa, é a libertação do pecado. Porque a Páscoa, meus irmãos, não é um evento, um episódio. Não é comida, bebida. A Páscoa é uma pessoa e ela tem nome. A Páscoa é o Filho de Deus. A ceia não é comida e bebida. A ceia tem nome. A ceia é uma pessoa. A ceia é Jesus Cristo. Por isso, concluo dizendo que a instituição da Páscoa, da ceia, nos ensina, primeiro, que Deus é justo. O pecado será cobrado, porque Deus é justo. Aliás, justiça é isso, né? Na concepção jurídica, justiça é isso. É dar a cada um o que lhe é devido. Por isso que a gente tem que ter cuidado até com o que canta, né? Eu quero o que é meu, reivindicar de Deus o que te é de direito. Tudo que nós recebemos de Deus de bom é graça. Calvino enfatizou isso até os últimos momentos da sua vida. Tudo é graça de Deus, eu não mereço nada. O pecado será julgado porque Deus é justo. Mas Deus também é gracioso, é amoroso. Deus provê um substituto. Lembra lá no episódio da vida do pai da fé? Em que o filho está para ser sacrificado e Deus provê o cordeiro. Aliás, o menino pergunta, né, o pai, aqui está a lenha, está o altar, mas está faltando algo importantíssimo. Não há remissão sem derramamento de sangue. Cadê o cordeiro? Cadê a vítima para o sacrifício? Abraão diz, Deus proverá para si o cordeiro. Que glória, que bênção, meus irmãos, termos essa clareza. Deus proverá para si um substituto. Deus é fiel, ele cumpre a sua promessa em Cristo. Lembre-se sempre disso, meus queridos irmãos. A cruz não é um plano B. A cruz não é um caminho que Deus precisou seguir porque ele se viu encurralado em algum momento da história. Jesus disse, eu vim para isso. Eu vim para que este momento seja realizado. A cruz não é um acidente de percurso nos caminhos de Deus e nos pensamentos de Deus. É o cumprimento eterno do propósito redentivo do Salvador, do nosso Deus. Por isso, apliquemos o seguinte, meus irmãos, examine sempre o que nós chamamos de fé no nosso coração. Nós confiamos em nossa religiosidade ou confiamos no sangue de Jesus, no sacrifício de Jesus, no sacrifício do Cordeiro? Nós vivemos como redimidos, segunda coisa. Ou nós vivemos ainda como aqueles que são dominados pelos pecados, pelos pensamentos, pelas inclinações, pelas afeições, pela própria arrogância do coração do homem, que é um pecado maior do que o próprio homem achar que ele é alguma coisa. Quando nós chegamos a achar que somos alguma coisa, pode ter certeza, meus irmãos, o efeito disso é o contrário do que João Batista pregou, importa que ele cresça ou diminua. Quando nós achamos que nós somos alguma coisa, o inverso acontece. Nós crescemos e Cristo diminui. O entendimento se vai embora. E muitas vezes a gente tem até um discurso na ponta da língua, respostas na ponta da língua. Parece que dominamos e entendemos tudo. Parece que estamos dotados de um conhecimento extra. Mas, na verdade, meus irmãos, somos só miseráveis pessoas que acham que saiu do Egito, mas ao chegar diante do cumprimento, da promessa, da aliança que nós temos com Deus, nós começamos a nos acomadrar com o mundo novamente. E não precisa muito para nós virarmos as costas para aquilo que Deus fez para nos tirar da terra, do Egito, debaixo do pecado,
Saímos do domínio do pecado ou continuamos debaixo do pecado? 3, celebre sempre a ceia do Senhor com toda a reverência do seu coração e da sua alma. Não participe da ceia do Senhor sem esse discernimento. A ceia do Senhor precisa ser entendida como a continuidade teológica, doutrinária da Páscoa. 4º e última aplicação, proclame sempre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O mundo ainda encontra-se sob juízo. E como Paulo dizia, e ai de mim se não pregar, porque eu faço parte desse povo que está debaixo de juízo. E que só posso descansar porque a graça de Deus me alcançou, porque eu sou o mais pecador de todos. O mundo ainda, meus irmãos, está sob juízo. Mas a verdade é também que o sangue de Jesus Cristo ainda salva o pecador da sua condenação eterna. Na noite do juízo, seja no Egito, no momento em que Deus faria passar juízo sobre a casa dos egípcios, mas traria graça e libertação e salvação à casa dos hebreus, na noite que Jesus também foi traído e as trevas teria todo o poder sobre ele, como ele mesmo disse, para isso eu vim, é o momento das trevas. Naquele momento, meus irmãos, não foi a sinceridade do povo, dos discípulos, que os salvou, mas foi o sangue do Cordeiro aspergido sobre eles que os garantiu a libertação e a salvação. Que Deus assim nos ajude e nos mantenha sempre com os nossos olhos e a nossa mente viva em Cristo Jesus, esse sacrifício que é eficaz e sempre será. Deus assim nos abençoe. Amém.